Bom dia. Você conhece alguém que tenha alguma alergia alimentar? Pois é, a alergia alimentar é uma condição caracterizada por uma reação alérgica a alguma substância presente no corpo, no alimento, na verdade, bebida ou aditivo alimentar consumido, e ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto, né? E tem um porém, antes da gente voltar, eu já vou sentar aqui, ó, porque hoje a gente vai conversar, sabe com quem? Com a nutricionista Raquel Alves. Bom dia, doutora. Bom dia. A gente vai esclarecer muitas dúvidas, né? Seja bem-vinda aqui ao programa Obrigada. Bom Demais. Voltando agora com a nossa Nutri, que agora a gente vai falar sobre um assunto importante, né, doutora? Muito Alergia importante. alimentar. Só para contextualizar aquela pergunta, né? O que a gente pode chamar de alergia alimentar? Na realidade, a gente tem que começar a entender que nem todo alimento é um vilão especificamente. A gente, às vezes, hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas na saúde e quando se fala sobre alergia alimentar, às vezes um ou outro alimento faz mal por determinado tipo de preparação. E aí a pessoa exclui totalmente. Isso leva a carências nutricionais, né? Ah, então tem como fazer uma adequação, digamos assim, em alguns casos, Sim. né? A gente tem que entender que nem todo alimento que te causa algo desconfortável é realmente o causador de uma alergia, de uma intolerância alimentar também, que é bom a gente falar sobre. E quando a gente fala de alimentos que causam alergia e intolerância alimentar, são alimentos que a gente considera um não tóxico, porque às vezes você sai, come fora algo diferente, às vezes um fruto do mar, às vezes algum tipo de alimento que te causa um desconforto e talvez seja o tipo e a forma de preparação, a manipulação desse alimento e não é causador de uma alergia alimentar. Quais são as alergias mais comuns? Os alimentos que a gente tem, assim, um top 3 de alimentos comuns. Bom, a gente tem o trigo, que é o mais conhecido, a soja, tem os frutos do mar, centeio, cevada, falei até mais de 3. Pode não, fica à vontade. Mas esses alimentos são os campeões que causam desconforto mesmo. E a alergia alimentar, diferente da intolerância, a alergia você consegue senti-la nos primeiros anos de vida, primeiros meses de vida, na realidade. Inclusive, a gente está falando aqui sobre diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. E a gente tem um vídeo, né, produção, sobre isso. Será que dá pra gente colocar agora? Vamos puxar esse vídeo sobre intolerância? Será que dá pra gente colocar agora para explicar pro pessoal de casa? Alergia alimentar ou intolerância alimentar? Encontre as respostas que você estava procurando. Alergias alimentares e intolerâncias alimentares têm muitos sintomas parecidos, como inchaço e cólicas, mas elas não são a mesma coisa. As alergias podem ser fatais, enquanto as intolerâncias não são. Você sabia que até 250 milhões de pessoas sofrem de alergias alimentares? E mais de 170 alimentos podem causar reações alérgicas? Como as alergias alimentares são reações potencialmente fatais do sistema imunológico a algo que é inofensivo para a maioria das pessoas, como proteínas no leite, ovos, castanhas e nozes, saber quais são os seus desencadeantes é fundamental. Assim você pode confiar em suas escolhas alimentares e assumir o controle de seus sintomas. Então, como saber se há uma alergia alimentar ou intolerância alimentar? Um único exame de sangue, junto de seu histórico médico e de sintomas, pode ajudar o seu médico a identificar se os seus sintomas estão sendo causados por uma alergia mediada por IgE ou se é provável que seja uma intolerância. Saber seus desencadeantes permite que você lide com sua condição adequadamente. Encontre as respostas que você estava procurando. Peça um exame de sangue para a IgE específica ao seu médico hoje. Olha só, bem explicativo, né, esse vídeo, doutora? Muito bom. A gente tem que também entender que a intolerância alimentar é uma reação ligada ao metabolismo. Então, você tem uma deficiência em metabolizar a enzima lactase, no exemplo do leite, né? A enzima lactase, que pode ser, que está ligada à lactase, à lactose, que é o açúcar do leite. Então, as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade metabólica. E já a alergia alimentar, ela já é imunológica. Então, você já tem realmente um problema imunológico, do sistema imune, que realmente causa algumas reações, seja coceira, uma dor de barriga insistente ou qualquer outro tipo de sintoma, aparecer manchinhas, né? Então, a alergia, ela tem mais sintomas
aparentes que dá para diferenciar da lactose. Que geralmente a intolerância, na realidade da lactose, ou intolerância ao glúten também, uma leve intolerância, você consegue sentir dores abdominais, né? Que vai te levar, às vezes, a ter um desconforto e até mesmo uma diarreia. Por exemplo, sangue nas fezes também, que são sintomas bem parecidos, que remetem à intolerância, à deficiência nesse metabolismo. Há alguma forma de adequar a alimentação? Assim, tem algum alimento que me faz mal, mas eu tenho como substituir ele de alguma forma? Cite alguns exemplos, se tiver. Sim, sim. A gente tem alimentos naturais. A gente fica, às vezes, criando problemas relacionados à intolerância à alergia alimentar. Mas, gente, o natural é algo que vai te favorecer a boa saúde. Por exemplo, a gente tem a confeitarias, as alimentações, na realidade, funcionais, que inclusive a gente está com curso agora, vou até falar aqui, que a gente vai lançar agora em novembro, que panetones e bolos finos natalinos, que são funcionais. Que é esses bolos sem açúcar, essas preparações que a nossa colega fez aqui, que foi sem glúten. Então, é muito importante a gente trabalhar o natural. Então, esses alimentos que remetem a cevada, trigo, soja, eles podem sim ser retirados e você continuar com a alimentação equilibrada, saudável, visando sempre as frutas, legumes, alimentos que realmente vão te trazer benefícios nutricionais e que não precisam ser retirados. É a desmistificação, que às vezes você tira um alimento achando que ele é o causador do problema e ele pode estar trazendo carência nutricional. Então, o natural, gente, uma alimentação equilibrada facilita muito a vida e você vai conseguir passar longe desses tipos de problemas gastrointestinais. Verdade, doutora. Agora, lembra que eu pedi para vocês interagirem com a gente no @PGM Bom Demais. A gente tem algumas perguntas já de telespectadores que nós separamos em algumas cartelas que eu vou pedir para a produção colocar agora no ar para a doutora aqui nos ajudar a responder. Olha só, primeira pergunta que a gente tem ali. Existe uma conexão entre alergia ao pólen e a alergia alimentar? Interessante essa pergunta, né? Sim, sim. Na realidade, existem diversos tipos de alergias. E às vezes o pólen, né? Às vezes tem alergia a determinado tipo de até animais. Tem gente que tem alergia a gato, a pelo. Tem gente que tem alergia a plantas, na realidade, do pólen que vem da flor, né? Então, eles não estão ligados à alergia alimentar, tá bom? Inclusive, pode ser confundidos, porque se você estiver fazendo um café da manhã, um almoço, e você consumir algo e pegar no gatinho, ou pegar numa planta e sentir os sintomas, vocês podem confundir, porque às vezes o sintoma alimentar pode ser parecido, uma coceira, vermelhidão, que vem também do consumo alimentar. Então, elas podem ser confundidas, mas não são a mesma coisa. Olha tá só, bom? né? Tem outra pergunta também, ainda tem que colocar. Olha lá. Meu filho recebeu fórmula à base de soja quando pequeno. Existe alguma chance dele apresentar problemas hormonais? Na realidade, não existe com relação a isso, porque depende muito da alimentação que vai ser inserida após a fórmula, né? A gente sabe que às vezes tem crianças que têm alergia à proteína do leite, que é o APLV, né? Que justamente nos primeiros nos primeiros meses de vida, e esse bebê às vezes é acometido a consumir um tipo de fórmula específica, mas a introdução alimentar vai fortalecer o sistema imune dele. Então, dificilmente ele vai ter problemas hormonais se ele tiver uma alimentação balanceada. Então, por isso a importância de consultar um nutricionista materno e infantil desde o início dos primeiros anos de vida, para que ele possa ter esse aporte nutricional para passar longe desse problema hormonal. Bacana. Dá tempo de fazer mais uma, produção? Vamos fazer mais uma então? Olha lá. Como é que funciona a dessensibilização a alimentos? O que é isso, hein, doutora? Na realidade, é como eu estou falando sobre a questão da desmistificação alimentar. Um alimento só não vai ser o responsável por determinada ação. Então,
quando a criança nasce com a PLV, que eu acabei de comentar sobre isso, às vezes é só uma maturidade do intestino. Então, com o tempo, a criança, ela, às vezes, consegue ficar resistente a determinado alimento, como o leite, né? Já a intolerância alimentar, geralmente, quando a mãe tem a produção de leite, ela tem muita lactose. Então, a criança, ela nasce, se ela não nascer com a PLV, ela tem a resistência à lactose. Então, alguns adultos conseguem ter a intolerância à lactose depois de adulto, depois jovem, depois dos 2 anos, porque realmente tem um probleminha de metabolismo. Mas essa sensibilidade tem que ser trabalhada junto ao nutricionista para ir colocando aos poucos alimentos para ver realmente se há sensibilidade. Se haver sensibilidade, lógico, tem que aguardar um tempinho, tem que colocar aos poucos para que aquele intestino seja preparado para aceitar determinado alimento. E às vezes sim, gente, às vezes tem alimentos que a pessoa não consegue digerir ao longo da vida. Isso é um problema metabólico e que a gente tem que realmente fazer o teste. Então, a dessensibilização está diretamente ao teste, ao equilíbrio e a um plano alimentar trabalhado de acordo para cada indivíduo. Perfeito, então, olha só, informações importantíssimas. Quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, inclusive, né, marcar uma consulta, onde te procura, doutora? Raquel, nutricionista PI. Raquel Alves, na verdade, né? Nutricionista PI, tá? Eu atendo na área clínica, esportiva, fitoterápica, né? E a falar sobre alergia alimentar é muito interessante, gente. Por exemplo, dar mais um exemplo sobre a questão de alimentos. Eu, por exemplo, tenho enxaqueca, né? E quando eu consumo a melancia, especificamente, eu sinto dor de cabeça e o café não. Então, só pra gente também entender que, às vezes, uma limitação a determinado alimento não está ligada à alergia e nem intolerância alimentar. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente fala de bem-estar. E é isso que a gente, como profissional, quer, que você se sinta bem, que seu estômago esteja em dia. Então, para saber mais, é só me acessar aí, nutricionista Raquel Alves, PI, que a gente lá tem várias informações, tá bom? Bacana, então muitíssimo obrigada, viu, doutora? Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Bom Demais. Muito importante essa entrevista.